Glória a Deus. Eu me saúdo com a paz do Senhor. Amém. Eu convido as irmãs a ficarem de pé. Vamos ler os textos sagrados da Palavra de Deus, que está escrito no livro de 1 Reis, capítulo 18. Vamos estar lendo 10 versículos. Eu leio o primeiro, as irmãs leem o segundo, e assim a gente vai lendo alternadamente. Quando chegar no 10º versículo, toda a igreja lê junto. O título dessa leitura diz: Elias apresenta-se diante de Acabe. Capítulo 18 de 1 Reis, versículo 1, diz assim a palavra de Deus. E sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no terceiro ano, dizendo: Vai e apresenta-se a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias apresentar-se a Acabe, a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou a Obadias, o mordomo, e Obadias temia muito ao Senhor. Porque sucedeu que, exprimindo Jezabel, profeta do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e 50 em 50, e o escondeu numa cova, e o sustentou com pão e água. E disse Acabe a Obadias: Vai pela terra a todas as fontes de água, e a todos os rios. Pode ser que achemos erva, para que em vida conservemos os cavalos e mulas, e não percamos todos os animais. Repartiram entre si a terra, para caçarem por ela. Acabe foi apado por outro caminho, e Obadias também foi apado por outro caminho. Estando, pois, Obadias já em caminho, diz que Elias o encontrou, e Obadias, reconhecendo, prostou-se sobre o seu rosto e disse: És tu, meu senhor Elias? E disse ele: Eu sou. Vai e diz ao teu senhor: Eis que aqui está Elias. Porém, ele disse: Em que pequei para que conserve, para que entregues a teu servo na mão de Acabe, para que me mates? Toda a igreja. Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação, nem rei, onde o meu Senhor não mandasse em busca de ti, dizendo eles: aqui não está. E não te haviam achado. Amém? Então vamos orar para que Deus abra a porta da palavra nessa noite, para que a palavra não seja minha, que venha do céu, para que eu não fira as ovelhas de Deus. A Senhora, amado e eterno Deus, Pai grande e poderoso, Criador do céu e da terra, Deus de infinita bondade e misericórdia, estamos aqui na Tua presença, Senhor. Viemos trazer uma palavra para a Tua igreja, uma palavra que seja Tua, Senhor. Que a Tua igreja saia edificada, rebatizada, feliz da vida, sabendo que o Senhor falou com ela nessa tarde. Ó bendito Deus eterno, Pai Santo, Deus de infinita bondade, tudo te pedimos, meu Pai, e te agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Poder sentar. Glória ao Senhor Jesus. Essa narrativa bíblica fala do desafio de Elias contra os profetas de Baal. As irmãs sabem que Acabe fez um mau casamento com tantas mulheres em Israel. Acabe achou por bem de casar com essa mulher Sidônia, chamada Jezabel.
E quando casou-se, além de trazer seus ídolos, ela trouxe 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá, com a intenção de anular o culto ao Deus vivo, ao Deus de Israel. A intenção dessa mulher era que o israelita deixasse de adorar o Deus Adonai, né, para adorar o Deus dela. E ali ela começou ensinando a sua religião, e muitos israelitas já estavam trocando o Deus dele pelo Deus de Jezabel. Chegou um ponto que já estava dividido. Israel já estava dividido. A metade adorava Baal e a outra metade adorava o Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso, Jeová. E isso incomodou Deus. E Deus sempre tem os seus homens na terra para falar a verdade aonde eles estiverem, né? Sempre Deus tem o seu profeta, os seus representantes. Esse homem chamado Acabe, que era rei, da sucessão do rei de Israel, revelava a continuação de uma história de infidelidade e maldade. O pai de Acabe se chamava Omri e foi um mau rei aos olhos do Senhor. Morrendo ele, Acabe assume o poder e continua a mesma maldade do pai, de infidelidade e de maldade. Acabe deu consequência aos pecados de seu pai, porém conseguiu ser ainda pior, devido à má influência de sua mulher, chamada Jezabel, que era filha de Etbaal, rei da Sidônia. Como estrangeira, Jezabel levou para Israel um grande número de sacerdotes e adoradores de Baal. Ela ampliou a fortaleza e fortaleceu o culto pagão em Israel, de tal maneira que a adoração ao Deus vivo quase se extinguia. Quase se acabava. Tem uma ovelha negra junto de uma das ovelhas boas e vai conversando, vai cochichando, vai falando. Daqui a pouco, se não tiver cuidado, se não tirar essa ovelha de junto das ovelhas boas, vai contaminar as ovelhas boas tudo. Então essa mulher, o intuito dela, a intenção dela era fazer com que Israel adorasse o Deus dela. Isso incomodou Deus. E Deus fala, glória a Deus, com Elias, para Elias falar com Acabe. Elias falou que não ia chover, segundo a sua palavra. Falou e não pensou nas consequências que ia acontecer. Porque 3 anos e 6 meses sem chover numa cidade, num local, fica difícil. As plantas não nascem mais, as águas se acabam, os animais morrem e a fome andou de cavalo ali em Israel. Quando o rei passava pela rua, só tinha gente na rua pedindo comida, porque na realidade não tinha. E ele culpava Elias por causa disso. E mandava procurar Elias em todo canto, em todos os lugares, para trazer Elias e acabar com Elias. Mas Deus já tinha falado com Elias para que Elias fosse para lá para Queribe, se esconder lá na caverna e se alimentar do pão e da carne que os corpos traziam para Elias, e bebendo água ali do rio de Queribe. Mas como a seca era grande, aquele rio secou, né? E Elias precisou também sair, porque se ficasse ali ia morrer de sede. Então Deus envia Elias para uma mulher, uma viúva,
lá de Sarepta, né? Para que aquela viúva cuidasse de Elias. E quando Acabe, procurando por todo canto, e saiu junto com Obadias para encontrar algumas ervas, para dar de comer os cavalos e as mulas, para as mulas não morressem. Então Obadias encontrou-se com Elias. Elias falou com ele que ele queria falar com Acabe. Ele disse: olha, meu senhor, por favor, não saia do lugar não, porque se eu falar com Acabe, com o rei, e o senhor sair daqui, o Espírito de Deus lhe tomar e lhe tirar daqui, Acabe me mata. Porque ele já tem procurado o Senhor por todo canto e não tem achado. E se eu falar isso, ele vai pensar, e o Senhor sumir, ele vai pensar que eu menti. Então Elias disse: vá, que eu quero falar com o rei. Glória a Deus. Elias já tinha recebido essa orientação de Deus para ir falar com Acabe. E Elias se encontra com Acabe, né? E Acabe agora diz: tu vai, diz ao teu Senhor, eis que Elias está aqui, ele me mataria. E disse Elias: vive o Senhor dos exércitos, perante cuja mão eu estou, que deveras hoje me apresentar a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe, e lhes anunciou, e foi Acabe encontrar-se com Elias. Esse Obadias era mordomo lá do palácio. Ele viu Jezabel matando os profetas todos de Israel. Ele teve a sensibilidade e o cuidado de esconder 100 profetas de Israel numa caverna, e todo dia ele saía levando pão e água, carne, para alimentar aqueles profetas. Né? Veja, irmão, a situação que Israel estava, por causa de uma mulher que não era judia, que não acreditava no Deus de Israel. Veja o perigo, né, de uma pessoa se infiltrar no meio de nós e com as suas conversas, com as suas doutrinas falsas, a gente vai colocando dúvida no nosso coração e chega até a pensar que o nosso Deus não é poderoso e não faz nada. Glória a Deus. Porque às vezes, irmão, a gente está no canto e chega uma pessoa que não é crente e chega e diz: ah, cadê? Você não é crente, mas vive aí com ele, né? Vive passando necessidade, vive sofrendo. Que Deus é esse? Cadê o teu Deus? E aquela conversa vai entrando no nosso ouvido, descendo para o nosso coração, e se a gente der crédito, deixa de acreditar no Senhor. Então aquela mulher conseguiu fazer com que Israel não adorasse mais o Deus dele. E sucedeu, vendo Acabe a Elias, e disse: és tu o perturbador de Israel? Veja, né? Então Elias disse: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixaram os mandamentos do Senhor e serviste a Balaim. Veja a autoridade do homem de Deus. Falar para o rei e dizer: não, perturbador é o Senhor e seu pai. É que deixaram de adorar a Deus para adorar a Balaim. Aí Elias disse: pronto, chame o povo todinho de Israel para o Monte Carmelo, chame os profetas de Baal, os profetas de Azerá, que a gente vai fazer um teste e a gente vai mostrar quem é Deus realmente. Se Deus é Deus, ele vai agir. E se Baal é Deus, Baal vai agir. Então marque um dia aí e vamos lá para o Monte Carmelo. Chegaram, foram no Monte Carmelo. Elias pegou 2 bezerros, repartiu, colocou um no altar e outro no outro, e 400 profetas de Azera e 450 profetas de Baal. Disse: pronto, vocês orem, gritem, rezem, vocês fazem o que vocês quiserem até meu dia. Se cair fogo do céu e queimar o holocausto, então Baal é Deus, de verdade. Depois de meu dia, eu vou fazer o mesmo, né? Vou orar, vou pedir a Deus, e se Deus responder, porque Deus é Deus e o homem é pobre.
E aquele desafio, por isso que eu digo que a gente, às vezes, não sai desafiando ninguém por aí, né? Mas se você for desafiado, você mostra o Deus que você serve. Glória a Deus, né? Mostra o Deus que você serve. Se você for desafiado pelo seu vizinho, por uma pessoa qualquer, você mostra o Deus que você serve. Não desafie ninguém, mas Deus gosta de desafio. O que mais Deus gosta é de desafio. Então Elias chamou o povo para o desafio, os profetas de Baal para desafiar, para ver quem realmente era Deus. Porque se Baal mandasse aquele fogo, queimasse o holocausto, então Baal seria o Deus verdadeiro. Mas Deus, o Deus de Israel, ele manda no fogo, ele manda na chuva, ele manda no tempo, ele manda no vento, ele manda no céu, ele manda na terra, ele manda no inferno, ele manda em qualquer lugar. Glória a Deus. E ali começou o desafio. Elias disse: vocês começam, pegaram o bezerro, vai talhar o bezerro que está em cima do altar, e os 450 profetas de Baal e 400 de Azerá começaram a clamar, começaram a gritar, começaram a se cortar, começaram a rolar pela terra. E Elias dizia: pode gritar mais, grite, parece que ele está louco, não estou ouvindo vocês não, pode gritar. E eles gritavam, eles pulavam, eles faziam tudo, e Elias debochando, né? E Elias era debochado, Elias gostava do desafio. Elias disse: pode gritar, pode rolar aí, pode se cortar todinho, mas talvez o seu Deus viajou, né? E não está ouvindo vocês. E ali começaram a gritar, a rolar tudinho, tal, se cortar, se lancetear, e nada de Deus. Baal respondeu. Deu meio-dia e não aconteceu nada, porque Deus prendeu o povo para não descer. Glória a Deus. Veja uma situação. O Deus que a gente serve é um Deus poderoso, maravilhoso. Manda e não é mandado. Deus, ele manda e não é mandado. Quando Deus se levanta do trono para agir, não sai da frente. Ele age. Entendeu? A Bíblia diz que estendendo-lhe a mão para agir, não tem quem possa voltar a mão de Deus atrás. É na esperança que ele agir. A nossa esperança é que Deus haja a nosso favor. A nossa esperança é que Deus resolva nossos problemas. É por isso que a gente está aqui. É por isso que você vem, se ajoelha, ora, pede para Deus resolver a situação de vocês. Para Deus suprir a necessidade. Para Deus estar com vocês nos momentos difíceis e nos momentos bons também. Porque a gente sabe que Deus age. Quando Deus se levanta para agir, não tem quem peça, né? Se é para matar, ele mata. Se é para salvar, ele salva. Se é para exaltar, ele exalta. E se é para abater, ele abate. Porque ele é Deus. Ele é soberano. Ninguém manda na vontade de Deus. Ninguém manda. O que ele quer fazer, ele faz. Ele não pede licença a ninguém para fazer. Né? A gente, para fazer um negócio, tem nossos superiores para a gente pedir para fazer. Né? Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, mas Deus não tem superior, ele é superior a todas as coisas. Ele manda e não é mandado. Então Deus segurou o fogo e o fogo não desceu. Aí Elias disse: agora, meio-dia, vocês já clamaram demais, já oraram demais, já se cortaram demais, o sangue correu na terra, mas fogo nenhum, agora sou eu. Agora sou eu que vou clamar e pedir a Deus. Né? Uma oração pequena que Elias fez. E às vezes a pessoa pensa que uma oração longa faz com que Deus escute o que ele está dizendo. Mas às vezes uma oração pequena, Deus escuta. Porque às vezes não. A gente, numa oração prolongada, a gente quer uma oratória bonita, né? Quer comover o povo que está na igreja e não comove o coração de Deus. E às vezes uma oração pequenininha, você chega lá,
alcança o coração de Deus. Né? Veja aquele homem que foi orar, chegou em praça pública ali e disse: oh, Senhor, olha que eu sou real, eu sou fiel, eu dou o dízimo, eu não sou feito esse pecador aqui, eu sou assim. E o outro chegou: Senhor, me ajuda. Eu não tenho nem condição de olhar para cima para ti mesmo. Eu sou um pecador, sou um miserável, mas Deus me ajuda. Me ajuda com meus problemas. Aí Jesus disse que aquele que arrotou na praça pública, que gritou, que bateu no peito, que era santo e mais santo, não foi ouvido. Mas aquele pobrezinho humilde que chegou devagarzinho, falando com Deus, com sinceridade, foi ouvido. Porque o que Deus quer, irmão, ouvir de nós é a nossa sinceridade. É a gente falar o que a gente é diante de Deus. É revirar a gente pelo avesso e dizer a verdade o que a gente é. E Deus se agrada. Glória a Deus, aleluia. Então Elias começou a falar ali no monte com Deus. Né? Ele falou, disse: olha, pega o bezerro, vamos botar no altar, você pegue 12 pedras, coloque ali no rego. As pedras simbolizavam as tribos de Israel e coloque água. Pode colocar água no holocausto. Fizeram a segunda vez, fizeram a terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar e até o rego que Elias mandou fazer se encheu de água. Eu já vi se botar gasolina para pegar fogo. Mas água, Elias disse: pode botar água, bote água. Botaram uma vez, 2 vezes, 3 vezes, molhou o bezerro todo de água e a água cobriu o rego. Aí Elias disse: agora eu vou invocar, vou falar com Deus de Israel. E olhou, e eis que a cabeceira estava. Glória a Deus. E Elias começou ali falando com Deus, uma palavra pequena. Ele disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifeste hoje que tu és Deus em Israel, que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor. Responde-me para que este povo conheça que tu és Senhor Deus e que tu fizeste voltar o seu coração. Então, naquela mesma hora, caiu fogo do céu e consumiu o holocausto e a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no meio. Veja que não foi uma oração comprida, uma oração longa, uma oração que cansasse o povo. Porque tem gente que quando vai orar, aí fica em pé, a perna dói. Aí precisa sentar, porque a oração dele é tão grande, glória a Deus, aleluia, tão comprida, que você se senta e ele fica orando só. Né? Então, para orar, não precisa aquela oração esticada, comprida, que chega, parece que ele vai dar um discurso. A oração de Elias foi pequena, mas sincera, e Deus ouviu. Deus mandou a resposta em um fogo, né? O fogo caiu do céu, lambeu a água que estava no rego, o que vendo todo o povo caiu sobre o seu rosto, e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhe disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias o fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. Veja que, como eu disse, quando Deus age, quando ele se levanta, pode sair da frente. Veja se fosse os homens, tinha até misericórdia dos profetas de Baal. Não mate não, o bichinho errou,
O bichinho fez isso, mas ele disse, pode matar os 850 que estiverem. Para você ver, o seu Deus é fogo consumidor. Ele é tremendo. Ele é amor, mas é justiça. Né? Não devemos brincar com Deus. Né? Não devemos brincar com Deus, porque Deus é fogo consumidor. E ali juntou o povo todo de Israel e matou os 850 profetas de Jezabel. E disse a Acabe, pode correr que vai chover. Pode correr, comer, a chuva vem. E ali subiu para o monte e foi orar. Foi pedir a Deus chuva. Aquele Elias que disse que não ia chover, agora, depois de 3 anos e 6 meses, Elias está pedindo a Deus chuva. Né? E ali ele enjoelhou-se, botou a cabeça entre o joelho e começou a orar. Orando, ele chamou um dos seus servos, o servo dele, e disse, vá lá olhar o mar e veja, olhe o céu e veja se tem alguma nuvem ali de chuva. O servo dele foi, olhou, voltou e disse, não estou vendo nada, não tem nada, só está luz por aí. Ele orou de novo e disse, vá lá olhar. Ele voltou e disse a mesma coisa. Porque o incrédulo não vê as coisas que aquele que tem fé vê. Né? Quem tem fé enxerga o impossível. Né? E o incrédulo não acredita, não vê. Uma vez em Samaria, o profeta Eliseu estava e Geazi ficou com medo quando o exército da Síria cercou Eliseu e Geazi ficou com medo. Disse, Senhor, e agora? Aí Eliseu disse, Senhor, abre os olhos desse rapaz aqui para ele ver. O que está conosco é mais forte do que está com ele. Quando Deus abriu os olhos espirituais de Eliseu, de Geazi olhou assim e viu carro de fogo, carruagem, anjo com espada na mão, viu aquilo que Eliseu já estava vendo há tempo. Então, aquelas pessoas que não têm fé, não acreditam em nada, o coração cheio de dúvida, não vê aquilo que você vê. Né? Não vê o impossível acontecer. Então, ele mandou 7 vezes o moço dele olhar a nuvem. O moço dele olhou e disse, eu estou vendo. Correu para o dia a dia e disse, eu vejo uma nuvem também da mão do homem. Com certeza ele está dizendo, não dá nem para molhar o chapéu do homem. Mas Elias, que tinha fé, ele disse, diga a Acabe que quer o seu cavalo, que antes dele chegar no palácio, a chuva vai cair. E aconteceu que ele foi, tirou os cavalos, correu e a chuva alcançou no meio do caminho. Então, são essas palavras que Deus me deu hoje para que eu traga para vocês que a fé de vocês não morra, que a fé de vocês continue acreditando no Deus que você tem. Tudo parece difícil, mas creia que Deus está na frente. Glória a Deus. Deus, Ele cuida da gente. Deus é o nosso escudo, a nossa fortaleza. A gente pode perder tudo, menos a fé. Se a gente perder a fé, estamos arrasados, acabados. Se perde sapato, se perde lápis, se perde caneta, se perde vestido, se perde roupa, se perde carro, mas a fé. Aleluia. Glória a Deus. Nunca perdemos a fé. Quanto mais difícil está a peleja, mais a gente temos a coragem de lutar, sabendo que Deus nos dará vitória. Né? Sabendo que Deus nos dará vitória. Quanto mais difícil você olha e não vê saída, mas Deus, Ele dará saída a nós. Deus vela por nós, Deus vela pela gente.
Ele olha, glória a Deus, aleluia, e vê os nossos problemas, a nossa dificuldade, às vezes porque nós procuramos também. E quando a gente procura a dificuldade, ela vem. Mesmo Deus não querendo que aconteça, aleluia, mas acontece, porque nós procuramos. Mas mesmo assim, Deus tem misericórdia de nós. E está conosco dia a dia, está conosco lado a lado, nos defendendo, nos ajudando. Veja que o profeta Elias teve dificuldade, falou por falar, falou dizendo que não vai chover, mas a consequência da palavra dele foi grande. A fome alcançou toda Samaria, era multidão de gente na rua morrendo de fome. Elias também foi atingido pela palavra que ele disse. O rio que ele bebia água secou. Então Deus mandou, glória a Deus, aleluia, ele ia para Serepta. Elias pensava, glória a Deus, que chegasse lá naquela cidade, a viúva mais rica da cidade ia receber ele. Se Deus mandou, é claro que Deus vai mandar a viúva mais rica da cidade cuidar de mim. Mas Deus trabalha no impossível. Pense nisso. Possível é você que faz, é eu que faço. Se Deus mandasse ali para a viúva mais rica daquela cidade tomar conta dele, que glória Deus ia ter na vida dele? Nenhuma. Não ia ter glória nenhuma, que valor não tinha nenhum. Mas Deus trabalha no impossível, Deus trabalha no difícil, Deus trabalha onde você não vê saída. Onde você não vê saída, Deus trabalha. E Elias, quando chegou em Sarepta, que olhou, estava a viúva lá, ajuntando os caquinhos de graveto, de lenha. Elias disse: não estou acreditando. Estou acreditando que Deus mandou aqui. Falou, mas a viúva estava lá, catando os caquinhos para fazer um bolo para comer ela. Para ela comer e o filho dela comer e depois morrer de fome. Glória a Deus. Mas Deus é Deus. Deus chega na hora que a gente nem espera. A gente espera Deus vir de frente e Deus vem na retaguarda. A gente espera Deus vir de lado direito e Deus vem do lado esquerdo. A gente espera Deus vir de um jeito e Deus vem de outro. Porque Deus trabalha, irmão, por uma programação. Deus trabalha de um jeito que o homem não entende. Você procura entender Deus, não entende. Não entende Deus. Por que assim? Por que assim, Deus? Porque está acontecendo isso comigo. Olha, eu oro tanto, eu jejuo tanto, eu vou para a igreja, eu sei o quê, eu não entendo mais nada. Mas Deus trabalha de um jeito diferente do nosso. E quando Elias olhou aquela viúva arrumando uns caquinhos assim, bom dia, senhora, bom dia. Olha, a senhora faz um bolo para mim. Ela disse: olha, meu filho, eu estou aqui ajuntando os caquinhos de lenha para fazer um bolo para mim e para o meu filho. E depois a gente morrer de fome. Porque não temos nada em casa, só temos uma farinhazinha e um azeitinho para fazer um bolo. Ela disse: mas primeiro a senhora faça um bolinho pequeno para mim. Glória a Deus. Pela obediência daquela mulher. Se fosse outra mulher, Deus vai embora, mano, né? Eu vou deixar de dar de comer meu filho, para dar de comer a tu, que eu nem te conheço. Mas a obediência daquela mulher foi que salvou a vida daquela mulher. Ela foi lá, mesmo tendo pouca farinha, mesmo tendo pouco azeite, ela fez um bolinho pequenininho e deu a Elias conforme a palavra do profeta. E quando Elias comeu, Elias disse: olha, glória a Deus. Né? Elias disse, aquela mulher disse: enquanto não chover, não faltará farinha nem azeite na tua casa. Aleluia! Porque o Deus da provisão entrou na tua casa.
Glória a Deus. Glória a Deus. Né? Enquanto não chover em Israel, o Deus de Israel vai cuidar de você. Glória a Deus. Deus vai prover as coisas que vocês estão esperando. Glória a Deus. Né? O desejo do coração de vocês, que eu não sei qual é, mas Deus sabe. O desejo do coração de cada um de vocês. Né? Ele vai prover. Assim como proveu naquela viúva. Aquela viúva estava sem esperança de fazer aquele bolinho, comer e morrer. Mas quando Elias chegou, pediu aquele bolo. E ela fez com obediência a palavra do profeta. E quando aquele profeta comeu aquele bolo, glória a Deus, ela, comendo aquele bolo, ele chegou, disse: enquanto não chover, não vai faltar nem farinha, nem azeite na tua casa. Daquele pouquinho de farinha, Deus multiplicou a farinha e o azeite da vida. Glória a Deus, aleluia. A nossa esperança é mais Deus. Glória a Deus. Se você esperar no prefeito, você rasga a boca. Se você esperar no deputado, você vai se decepcionar. Se você esperar o seu vizinho, também vai se decepcionar. Aleluia, Jesus. Mas se você esperar em Deus, você tem vitória. Você esperar em Deus, você tem vitória. Você tem aquilo que você deseja. O remédio é obedecer a palavra de Deus. O remédio é isso. Obedecer e caminhar com o Senhor. A palavra de Deus diz que Deus não é injusto. Deus não é injusto para não pagar, né? Duplicado, quadruplicado aquilo que você faz para Ele. Ele diz que Deus não é injusto. Aleluia. Cada passo que você dá da sua casa para aqui está registrado lá no céu. Né? Está registrado em Deus. Ali vai contando os passos que você dá de lá para cá. Está registrado lá no céu. E Deus não é injusto. Deus é justiça. Aí você, não, mas meu marido não é crente. Meus filhos estão desviados. Né? Tanto que eu faço para Deus. Mas espera. Espere em Deus. Né? Espera que Deus vai mover. Deus vai agir. Glória a Deus. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Né? Quanto mais difícil o homem é de aceitar a Deus, é esse que Deus gosta de trabalhar no coração dele. Quanto mais os filhos estão distantes de Deus, mais Deus está ali para trazer ele de volta. O tempo é de Deus, irmão. O tempo é de Deus. Deus deixa. Deus vai deixando. Mas quando Deus se levanta para agir, Ele vem. Né? Ele vem até pelo anzol. Mas Ele vem. Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus é fiel. É verdadeira. A gente deve acreditar no que está escrito aqui. Não deixar ninguém, feito Jezabel, colocar coisa no nosso ouvido, dúvida no nosso coração, para que a gente chegue a duvidar de Deus. A gente chega a duvidar de Deus. Né? Se ainda não chegou, porque não é o tempo. A palavra de Deus diz: se você orar e pedir a Deus no nome de Jesus, e a tua vontade estiver na vontade de Deus, estiver na vontade de Deus, Ele faz tudo aquilo que você pediu. Aleluia. O problema é a nossa vontade estiver na vontade de Deus. Né? Eu, certa vez, o rapaz chegou no velório, sem experiência, e queria fazer o defunto se levantar a pulso. Né? Vai ressuscitar, e nada do defunto ressuscitar. Porque Deus, quando Ele quer, Ele ressuscita. Quando Ele quer fazer, Ele faz. Quando Ele quer agir, Ele age. A gente ora, pede a Deus, com aquela convicção, com aquela fé, com aquela certeza,
E Deus vai mover o céu e a terra para atender a nossa oração. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Veja a oração de Elias, ele orou ali, levantou os olhos para o céu e pediu a Deus: Senhor, né? Não me decepciona, eu sou teu servo. A turma sabe aqui que eu sou profeta teu. Se o povo não descer aqui, eu vou ser envergonhado, eu vou ser desmoralizado. Mas Deus, age, eu sou teu servo, age. E aquele mesmo instante o povo desceu. O povo desceu. Um dia aqui chegou um demoniado, dizendo que ia matar os jovens todo dia dessa igreja. E a gente começou a orar, a pedir a Deus. Aquele demônio se retirasse. As mulheres que estavam aqui, a metade vieram para aqui, para a igreja, para dentro, começaram a louvar, e os homens ali, orando, para retirar aquele demônio. Pedindo a Deus, aquele demônio se retirasse. E quando aquele demônio saiu, o rapaz disse: aonde eu estou? Eu não sei nem onde eu estou. Onde é que eu estou? Você está aqui, na igreja. Eu moro aqui, rapaz, ao lado, aqui na rua aqui da Lama. Aí ele disse: meu, foi o que eu fiz. Aí o irmão Leonardo perguntou: o senhor quer aceitar Jesus? E ele chorando, ajoelhado, aceitou Jesus para morar no céu. São coisas que Deus faz que a gente não pode fazer. Né? A gente não pode fazer. Elias podia colocar o bezerro em cima do altar como ele colocou. Elias podia colocar a pedra como ele colocou. Elias podia abrir o rego ao redor do altar como ele colocou. Elias podia mandar água, o povo botar água como ele mandou. Mas para cair fogo do céu, só Deus podia fazer isso. Né? Só Deus podia fazer isso. É feito na ressurreição de Lázaro. Quando chegou ali no túmulo, para arrastar aquela pedra, os homens podiam. 1, 2, 3, 4 homens podiam arrastar aquela pedra. Mas para ressuscitar Lázaro, só Deus podia fazer. Então tem coisa que só Deus pode fazer. Não adianta a gente querer fazer aquilo que Deus faz. Não adianta. A gente prega, mas quem salva é Jesus. A gente ora, mas quem batiza é Jesus. Né? A gente ora, mas quem cura é Jesus. Então, que Deus nos ajude. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez, né? Da palavra. Sei que as irmãs já estão acostumadas, quase toda segunda-feira eu estou aqui. Mas enquanto o pastor estiver escalando, eu estou aqui tirando a minha escala. Amém?